Livro de Provérbios, capítulo 4, alguns versículos a partir do 20º. Versos, aqui, Provérbios, Salmo, tudo é verso, porque são poemas, Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Rogando a ti, Senhor, que tu venhas falar conosco, que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar sobre, eu tenho meditado, falar sobre 4 coisas que nós devemos guardar no intelecto. Nós temos que guardar o coração, mas a Bíblia fala para a gente, segundo a palavra, guardar no intelecto. 4 coisas. Eu preciso saber quem eu sou, assim como eu sei quem Deus é. Eu preciso saber quais são as minhas limitações. Eu preciso saber quais são os meus limites. E eu preciso saber também que os meus limites são estabelecidos por mim, mas Deus não respeita os meus limites, porque a sua palavra lá, em Efésios 3:20, diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que penso ou peço. Isso está fora dos meus limites. Os meus limites estabelecem, mas Deus, Ele rompe esses limites, porque Ele dá além do que eu posso pensar ou pedir. Então, mas só que para isso acontecer, eu preciso saber os meus limites. Eu preciso saber até onde eu vou. Porque se a gente não ter noção de quem somos, achamos-nos sempre muito menos do que somos. E a gente acaba tendo dificuldade daquilo que é mais. E a gente fala assim: meu Deus, para mim, quem sou eu? A gente é muito limitado. A gente serve um Deus grande, mas como se Ele fosse pequeno. Por quê? Porque a gente não conhece quem somos. Nós precisamos conhecer quem somos. Eu preciso saber até onde eu posso ir, aonde eu não devo ir. Até onde eu posso ir é limite, aonde eu não devo já é passo do limite. Isso na esfera humana. Deus, sabendo que eu sei os meus limites, disse: mas eu vou passar esses limites para você. Por aquilo que você pede, por aquilo que você pensa, eu vou estar além, vou fazer além do que você pensa, ultrapassando os limites. Então eu preciso saber quem eu sou e preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber que não há nada que esteja fora do alcance de Deus, que Deus, Ele é poderoso para fazer, e todo o poder está entregue nas mãos dEle. Jesus disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. É todo, não é parte. Então não há nada, não há limites, não há nada que Deus não possa fazer. Mas o problema é que muitas coisas que Deus não faz é porque nós não sabemos os nossos limites. E nós precisamos conhecer os nossos limites. É melhor para nós, é melhor para Deus. Fica evidente pelo texto que nós lemos, por isso é importante saber quem somos, para saber o que eu posso guardar, o que eu não posso guardar. Existem coisas que a gente guarda que não é para guardar, é para jogar fora. Existem coisas que é para jogar fora, ou melhor, que não é para guardar, e eu guardo. Ou coisas que eu preciso jogar fora, eu guardo, eu preciso guardar, eu jogo fora. Existem coisas assim. Por quê? Porque eu não sei os meus limites. Eu
não sei quem eu sou. Isso aqui não vai servir para mim, serve. Você experimentou? Às vezes a pessoa vai na loja, olha assim, isso não vai dar não. Experimenta. Você pode se surpreender. Eu preciso saber meus limites, irmãos. Eu preciso conhecer quem eu sou. E quando a Bíblia me mostra a sua palavra, que é um espelho, ela mostra quem eu sou e aonde eu posso ir. A Bíblia Sagrada é isso aí. Ela mostra quem eu sou e até onde eu posso ir nele. Paulo, na sua declaração, que todo mundo sabe, lá em Filipenses, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia quem ele era, quem ele foi, quem ele estava sendo e quem poderia ser. Porque ele procurou se conhecer. Se conheça. Procure saber quem você é. Se você souber só quem Deus é e você não sabe quem você é, você entra em conflito com Ele. Porque Ele quer dar mais, você quer receber menos. Você não sabe quem você é. Fica evidente no texto que nós lemos que nós devemos guardar coisas boas e descartar as coisas ruins. A gente tem facilidade de guardar coisas ruins. Tem gente que meu pai era meio sucateiro. Ele guardava tudo que não prestava, porque um dia alguma pecinha podia guardar. E às vezes a gente é crente sucateiro, guarda só aquilo que não presta. Mágoa, ressentimento, vai guardando, e aquilo vai só deteriorando. Eu não posso ficar guardando essas coisas. São coisas ruins, não guarda. Não guarda essas coisas ruins. Devemos guardar coisas que nos dê esperanças, nos dê alegria, nos dê paz, nos promove a cura, nos promove a prosperidade emocional, estabilidade comportamental. Isso é o que tem que guardar. Aí você fala, mas nós somos muito pequenos. Mas Deus nos compara com uma águia. A águia não é uma águia qualquer. Ela é uma ave diferenciada. Que ela estende o seu tempo de vida quando ela vai passar para o seu processo de recomposição, reconstrução das suas garras, das suas penas. E ela vive em torno de 150 anos. E a Bíblia nos leva a esse entendimento que somos como águia. Salomão, ele nos ensina de tudo que nós devemos guardar. Primeiro eu preciso guardar o meu coração. Guardar o coração de quê? De coisas ruins. Não posso guardar, não posso deixar meu coração exposto para coisas ruins, para sentimentos ruins. Eu preciso guardar esse coração. Falei, não, aqui não vai entrar. Pois é dele que procedem as fontes, as saídas da vida. Saiba que tudo que nós precisamos para vencer e sermos felizes, preste atenção, felicidade é uma coisa, tribulação é outra, no mundo tereis aflição é outra. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas ele não disse que você nunca mais vai ser feliz, você é só aflito. E tem gente que só vive afligido. Não, você vai ter momentos de aflição, mas a felicidade, a paz e o amor, ela é para cada um de nós, para aqueles que têm Jesus no coração. Não há razão da infelicidade para quem tem Jesus no coração. Não podemos permitir, isso é uma coisa nossa. Deus guarda meu coração. Não, Ele diz para você e eu guardarmos. Senhor, guarda meu coração. Não, Ele não vai guardar não, quem vai guardar é você. Senhor, vai guardar meu... Não, não vai guardar. Ele diz para eu guardar. Não podemos permitir que o nosso coração, isso é coisa nossa,
seja contaminado, pois dele está a fonte de vida. Por isso tem muita gente doente. Sabe por quê? Coração contaminado. Coração que foi minado. E aí o corpo adoece. Porque é fonte de vida. E se está contaminado, a vida está comprometida. A saúde está comprometida. Ela é fonte de vida. Sabe que a nossa história de vida é regida pelo nosso comportamento diário, caráter, que culminam em nossas decisões, as nossas ações, em nossas reações, nas nossas escolhas, pelas definições em nosso dia a dia. Vejamos então as 4 coisas que nós precisamos guardar em nosso intelecto, que resultará em uma vida bem-sucedida em Deus. Primeira coisa que eu preciso guardar, nós devemos guardar o coração. Estou falando isso do início, mas é o primeiro princípio. A Bíblia revela que vários homens que fracassaram por não guardar o coração. Sansão fracassou porque não guardou o coração, foi contaminado pela sedução. Davi fracassou porque ele não guardou o coração, foi contaminado pelos olhos, concupiscência dos olhos. Judas Iscariotes fracassou, por quê? Porque seu coração armazenou amor à riqueza, ao dinheiro. Fracassou. E eu preciso ter o cuidado de não guardar coisas que vão me destruir, que vão me adoecer, que vão fazer com que eu seja uma contradição daquilo que eu falo. Entenda que quando a palavra de Deus menciona coração, ela está se referindo à fonte de todas as nossas emoções, vinculada e regida pelo intelecto, a nossa razão. Quando o coração está vinculado e regido pelo nosso intelecto, agimos com sabedoria e inteligência. Nós não podemos ser só sábios, não tem que ser inteligente, senão você vai usar a sabedoria de uma forma, vou usar esse termo, mas é o que veio aqui, da forma burra. Não adianta ter sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria e inteligência, eu tenho que saber usar minha sabedoria. Por exemplo, se eu quero falar com uma pessoa, eu vou falar assim: você não deve falar assim. Eu estou sendo sábio, estou sendo inteligente, porque eu não quero magoar. Mas se eu for só sábio, diz: você não pode fazer assim, senão você vai queimar lá nas profundezas. Eu preciso ser inteligente. Jesus sendo filho de Deus, ele foi muito inteligente, além de sábio. Muito inteligente. Ou seja, o que é ter inteligente? Saber lidar. Saber lidar com aquilo que eu preciso fazer, falar, reagir. Isso é ser inteligente, além da sabedoria. Quando o coração é regido pelo intelecto, passamos a ter domínio sobre a nossa natureza humana. Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Isso não é coisa da minha cabeça, não, é coisa que está escrito, irmãos. Mostrem mansidão de sabedoria, forma de lidar, mediante condigno proceder às suas obras. Então eu preciso ter sabedoria e inteligência. Bom, sejamos inteligentes. Sabe que o coração é tão importante que o próprio Senhor o quer como oferta. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu preciso entregar para Deus aquilo que eu guardo.
que é o meu coração. Sabe que o nosso coração ele tem dois vínculos. Ele tem vínculo com a natureza humana e vínculo com o intelecto. O coração tem esses dois vínculos. Por isso que lá está escrito que enganoso é o coração. Enganoso é o coração do homem quando ele está vinculado à natureza humana. Mas quando ela está vinculada ao intelecto, que o espírito está pronto, ele diz assim: eu tenho prazer na lei do Senhor, nela eu medito dia e noite. Então, o nosso coração ele tem esses dois vínculos. Ele tem vínculo com a natureza humana e vínculo com o intelecto. Quando a nossa natureza humana domina o coração, com certeza teremos muitos problemas, pois o intelecto ele é reprimido. Ele sabe que está errado, mas vai fazer. Por quê? Dominando a natureza, domina o coração. Eu sei que não tinha que ter feito, agora já fiz. Natureza humana dominando o coração, reprimindo o intelecto, sabendo que está errado, mas faz assim mesmo. Por quê? Domínio da natureza, o coração. É no coração que Satanás tenta o homem, que através do intelecto reprimido pelo próprio coração, via natureza humana, procura colocar a sua influência com o intuito de corrompê-lo. Por isso a necessidade de guardar o coração. Como é que a nossa irmã Eva sofreu? Como é que a irmã Eva sofreu? E não estão sofrendo até hoje, porque ela não guardou o coração. Ela não guardou o coração. Se alguém lhe feriu com palavras, não leve para o coração. Mantenha o coração guardado. Por isso é de suma importância entregarmos o nosso coração para o Senhor, para que possamos ter a capacidade e a autoridade sobre o coração, que está sob o comando da natureza humana. Estava sob o comando da natureza, mas quando você entrega para Deus, Deus muda essa história e passa o domínio para o intelecto, para a razão. Paulo disse assim: antes de eu pregar, eu reduzo a submissão. Olha só, o intelecto dominando o coração para reprimir a natureza humana. A nossa natureza humana precisa ser reprimida. Sabe que as nossas emoções, elas necessitam ficar sob o controle do Espírito Santo, através do nosso intelecto. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele recomenda: correi de tal maneira para que o alcanceis. Todo atleta, verso 25, em tudo se domina, aqueles porém para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar. Eu preciso ter minhas metas. Eu preciso ter definições de que eu sou. Não, deixa, o que Deus fizer está feito. Não, moço. Tem esse negócio, não, o que Deus fizer está feito. Não, eu preciso estabelecer minhas metas e colocar minhas metas para o Senhor. E lutar por aquilo para que o Senhor me ajude. Aí você está correndo atrás de um emprego. Aí você está estudando. Vou estudar. Não, seja que Deus quiser. O que Ele vai querer não vai acontecer, porque você não correu atrás.
Eu tenho que estabelecer minha meta, eu tenho que lutar por aquilo que eu estabeleci e colocar para Deus. Olha só, aí o verso 27 que nós mencionamos agora, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, natureza humana, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então a primeira coisa, eu preciso guardar o coração. Segunda coisa que devemos guardar a nossa boca. O que sai da nossa boca tem poder e autoridade sobre as coisas e pessoas. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. A boca, inteligência para usar os lábios. Não é porque você sabe falar que você tem que falar o que você quiser falar, da forma que você quiser. Não, eu tenho que ter inteligência, sabedoria e inteligência para falar. Eu tenho que guardar minha boca. A nossa boca é uma fonte. Talvez você tenha tido essa experiência, eu também, eu já contei aqui a experiência daquilo que eu falei, depois eu tive que correr atrás para pedir perdão, porque eu falei uma verdade, mas eu não tive inteligência para falar, tive sabedoria, mas não tive inteligência, e depois tive que correr atrás para me retratar. Foram 2 lições que eu nunca mais me esqueci. Mas a gente fala assim, falei, quiser que queira, que não quiser que se dane. Não é assim. Eu tenho que guardar minha boca. O que sai dela, com certeza, ou será usado pelo Espírito de Deus, ou será usado pelo diabo. Viu? Falei, você é desprezada, você é desprezado. Olha o que você ouviu. O diabo usa. Ou o Espírito Santo usa, ou o diabo usa. Agora depende de como eu vou falar, usar minha boca. Senão eu vou ter problemas. Tiago capítulo 3, versículo 9, alguns versos assim: com ela, a boca, a língua, bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então temos que ter cuidado a quem nós estamos amaldiçoando, porque eles são feitos à semelhança de Deus. Eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar, e você também. Verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Verso 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Verso 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então eu não posso viver contrária ao que está escrito, irmãos. Observe ainda esse texto do Tiago 3, versículo 2, 3, 4, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Não é só a boca que está lá com freio, vai dirigir o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então quem
tem que guardar o coração somos nós, quem tem que guardar a boca somos nós, senão a gente vai criar problema. Se o navio não tiver alguém que use bem o timoneiro, o navio pode naufragar, porque ele vai enfrentar as tempestades com habilidade, com inteligência, com sabedoria. Então, vamos parar de falar aquela desculpa assim: agora já falei. Não faz assim não. Pensa para falar, guarda a sua boca, use a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Porque a bênção e a maldição estão nos nossos lábios. Guardar o coração, guardar a boca. Terceiro, os olhos. Devemos guardar os nossos olhos. Jesus disse que os olhos são as candeias do corpo. Se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Mateus 6, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas. Olha que coisa absurda. Qual é a luz das trevas? Essa é a luz das trevas. Deixa comigo, sei o que estou fazendo. E diz lá: quão grandes trevas serão. São as janelas da alma, e é por intermédio desses olhos é que Satanás tenta entrar em nosso coração. Gênesis 3:6, falamos agora mesmo da nossa irmã Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Guarde os seus olhos. Nem tudo aquilo que é bom faz bem. Nem tudo aquilo que faz bem é bom. Cuidado com os teus olhos. João capítulo 2, versículo 6 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ei, irmãos, o diabo é o príncipe deste mundo, e esse mundo existe as suas regras, as suas diretrizes, e são 3 diretrizes: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Orgulho. Isso é as diretrizes do mundo. Quarta coisa, e a última: devemos guardar os nossos pés. Guardar os pés significa vigiar na maneira de andar. Isto é, zelar pelo procedimento cotidiano. Você vai ao banco? Tá. Como é que você chega lá? Como é que você fica lá? Você está lá esperando o seu nome chamar para consulta médica? Como é que você fica lá na sala de espera? Nossa, esse médico, eu não estou aguentando mais.
Não traduza os seus pés como uma pessoa mal-humorada, murmuradora. Ei, guarda os seus pés. Faça o que você precisar fazer, mas não use a sua boca de uma forma sem pensar ou motivada pelas emoções da espera, que ninguém gosta de esperar. E o paciente, eu sempre digo que o paciente ele gosta de ser paciente, mas não impaciente. E passou da hora, ele passa de paciente para impaciente, e aí já fica mais complicado. Ei, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eu preciso guardar meu pé, irmãos. A forma como eu entro, como é que você entra? Ah, não sei não. Será que aquela irmã está aí hoje? Sei não, acho que eu vou embora. Parece que eu vi ela chegando lá. Irmãos, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Não entra dessa forma. Nós somos chamados para cultuar. Mas ele diz que eu preciso guardar o meu pé quando eu entro na casa dele. Eu não posso colocar os pés de juiz e de julgador, eu tenho que colocar os meus pés de adorador. Comunhão, partir do pão, oração, vivendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus. É isso que eu preciso colocar os meus pés na casa de Deus. Os pés são os responsáveis pelas nossas entradas, pelas nossas saídas, as nossas idas e as nossas vindas. Com os pés nós podemos caminhar em direção a Deus ou para longe dele. O livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar do ocidental, será vosso. Deus tem uma bênção para os nossos pés. Quando você entra no lugar, você cria aquele ambiente de paz, aquele lugar passa a ser assim: ó, não deixa de vir não, hein? Você vem aqui, é uma bênção. Mas quando nós não guardamos o pé para entrar, diz: ih, vem fulano. Esse lugar não é dele, não é dela. Eu preciso guardar meu pé. Aonde eu chegar, eu preciso estabelecer: sou bem-vindo, me sinto bem, as pessoas me tratam de mim bem, me respeitam, me consideram. Quando eu falo, tão bom, mas quando você coloca o seu pé e diz: sim, esse lugar não é seu. Mas quem sabe esse lugar não é seu porque você colocou o pé, ou eu coloquei o pé da forma que eu não deveria. A ação é nossa, a reação é de Deus. Deus tem prazer em reagir, mas eu preciso saber como eu vou agir para Ele reagir. Eu preciso guardar meu coração. Eu preciso guardar minha boca. Eu preciso guardar os meus olhos. Eu preciso guardar os meus pés. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem Ele é. Você já viu aquela pessoa falar assim: mas eu não sabia que era errado. Não conhece nada. Não é justificativa. E isso não é justificativa para Deus. Não sabia que era assim. Não sabia porque não buscou conhecer.
Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu posso ir, quem Deus é, o que Ele quer para mim, para que eu não me exceda, para que eu não venha contaminar o meu coração, para que eu não venha pecar pela boca, ou pecar pelos olhos, ou pecar pelos pés. É de suma importância ter a palavra de Deus no coração, pois ela visa nos mostrar o caminho e a direção certa. Por isso o salmista lá em Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a minha vida pessoal, profissional, cultural, educacional, seja lá o que for, familiar, eu preciso conhecer o caminho que Deus estabelece para esses quesitos da minha vida. Eu preciso ser iluminado, meus pés precisam estar iluminados, para que eu possa trilhar o caminho estabelecido pela palavra de Deus. E disse: mas a Bíblia tem muita coisa que já passou. Ela não passou. Talvez eu passei o meu pensamento e disse: agora acho que não é mais assim. Passou o seu pensamento, mas a palavra de Deus permanece. Permanece. Então eu gostaria que você colocasse no seu coração que a vida, Deus que nos dá, mas eu preciso cuidar dela. Cada um cuidando da sua vida, e Deus cuidando de todos. Cada um cuidando da sua. Cada um se preocupando com o outro, mas não cuida da vida dele, cuida da sua. Diz: irmão, posso te ajudar em oração? Agora, não cuida da vida dele, pois você não foi chamado para cuidar da vida de ninguém. Ah, mas eu vou cuidar dos meus filhos. Não, você não vai cuidar, você vai formar os seus filhos. A única pessoa que você foi chamado para cuidar é da sua mulher, do seu marido. Os outros não tem, você não tem nada de cuidar de ninguém. Você tem que orar por ele, ajudar em oração e não cuidar. Escuta aqui, eu estou sabendo que você está fazendo isso. Aí a pessoa pensa assim, só não fala, né? Fala assim: e eu com isso que você está falando isso? Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Cada um cuida da sua, irmãos. Eu tenho que ajudar meu irmão e não cuidar dele, não cuidar da vida dele. Eu preciso guardar o meu coração, eu preciso guardar a minha boca, eu preciso guardar os meus olhos, eu preciso guardar os meus pés. Para eu fazer isso, eu vou ter muito tempo, eu vou usar muito o meu tempo. Se eu vou usar muito o meu tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para cuidar dos outros. Sabe por que a gente cuida dos outros? Porque a gente não está cuidando da gente. Se a gente cuidasse da gente, a gente não tinha tempo, não ficava sobrando tempo para cuidar da vida dos outros. Jesus, ele discipulou os discípulos, não cuidou da vida deles. Cuidou não. Jesus só interferia em algumas coisas. Quando Pedro, na sua intrepidez, cortou lá a orelha lá do soldado, disse: rapaz, não faz isso não, rapaz, e colocou a orelha no lugar. Uma outra ocasião que Pedro, no auge da sua arrogância, disse: não, contigo eu morro contigo, eu vou para a cruz. Diz: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não cuidou da vida dele. Jesus não cuidou dos seus amigos. Cuidar, tomar conta, é isso que eu estou querendo dizer. Nós não vamos chamar para tomar conta da vida de ninguém. Eu posso dizer assim: senti a sua falta no culto passado, mas não pergunta mais nada. Por que você não veio? Ó, vê lá, hein? Não, faz perguntas não. Senti a sua falta. Ah, obrigado.
irmão, pela importância que eu estou tendo dado. Mas quando eu pergunto e trago o outro dinamismo, a pessoa diz: não, mas eu tenho que dar satisfação. Então já muda a conotação, muda, moço. Então vamos cuidar, cada um de nós, porque Deus está conosco e vai levantar homens. Deus, na Bíblia Sagrada fala assim: se alguém tiver um problema, junta 2, 3 e conversa com ele. Problema não é cuidar da vida dele, é problema. Quando Jesus estava na mesa com os seus discípulos, para esse momento que nós vamos fazer agora, Pedro, muito assanhado, ele disse: João, aproveita que você está perto de Jesus, pede para ele, para eu sentar direito de vocês, que pede para ele. Aí João, né? Ô mestre, quando você chegar lá, coloca eu de um lado. Jesus só diz assim: não compete a mim saber quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, compete ao Pai. Assunto encerrado. Não estica assunto, irmãos, porque dá problema. Vamos ficar em pé? Deus é poderoso, moço. Eu preciso saber quem eu sou. Paulo, só fechar. Ele escreveu ao povo de Roma, no seu capítulo 7, ele demonstrou toda a sua capacidade de ele estar conhecendo os seus próprios limites. Ele disse lá no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas o não consigo realizar o bem. Isso é apóstolo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então eu tenho que aprender. Paulo disse que lá na frente ele disse que aprendeu. Ele estava no processo de mapeamento. E agora, depois ele passou no processo de experiência. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Domínio da natureza, do coração, reprimindo o intelecto. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei do Senhor. Intelecto, consciência. Mas vejo nos meus membros, natureza humana, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, irmãos, que o nosso intelecto domine o nosso coração, reduza a submissão à nossa natureza, mas saiba que isso é uma luta diária, não é declaração que faz isso. A partir de hoje, eu declaro meu intelecto, você está dominando a natureza. Irmão, você fala hoje, amanhã, ele te dá a sua natureza te dá rasteira. Isso é um hábito diário. Eu preciso criar esse hábito de domínio, de cima para baixo. Isso é hábito. E o que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão vivendo é de baixo para cima. Não, eu preciso mudar essa escala, a escala de cima para baixo. E vou orar. Obrigado porque Tu és o mesmo. E queremos ser o mesmo conforme Tu és. Ajuda-nos a nos assemelhar a Ti. Ajuda-nos a ter a Tua imagem neste mundo tenebroso.
Obrigado por este culto, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações estejam com toda a igreja, hoje e sempre, para a glória do nome do Senhor, abençoando os dízimos e as ofertas que foram entregues para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. A igreja diga amém.